Alunos e alunas, professor Fernando, com mais um conteúdo de matemática para vocês. Para aqueles que desejam se aprofundar no conteúdo de matemática, tanto para vestibulares como para concursos públicos, eu te convido a clicar aqui abaixo no link da descrição. E para aqueles que já estão no portfólio, acessarem os materiais de estudo para fortalecer mais ainda o seu conhecimento em matemática. Então, vamos iniciar mais uma aula neste momento. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Fernando Valgas. Podem procurar no Instagram ou no próprio LinkedIn. Pessoal, vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre propriedades de potência. Ontem nós vimos na última videoaula, falando um pouco de radiciação, só um pouquinho pincelado sobre potência, que agora eu vou trabalhar a abordagem de potência. Então, o que seria potência, na verdade, Pegar uma caneta aqui. Beleza. Propriedades da potência, A potência nada mais é do que o produto de potência da mesma base. Então, eu tenho aqui a equação, no qual A, que seria um número qualquer, elevado a um expoente, M, que seria um número qualquer, vezes A elevado a um outro expoente, N, igual a A elevado a M mais N. O que seria isso? Por exemplo, imagine-se que eu tenho uma potência de 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2. Beleza? Reparem que o A, ele é a mesma base, certo? Porém, os expoentes são diferentes. Então, a equação ela nada mais, nada menos, você está me dizendo o quê? Quando eu tenho duas bases iguais, porém expoentes diferentes, eu mantenho a base e somo os expoentes. Então, isso aqui vai ser o quê? 2. Eu mantenho a base e somo os expoentes. 3 mais 2. Isto aqui nada mais é do que 2 elevado à quinta. Ok? Eu poderia também escrever dessa forma, assim, ó. Eu sei que 2 elevado à terceira vezes 2 elevado à segunda, poderia escrever também dessa forma aqui, ó. Seria 2 vezes 2 vezes 2, colocar em parênteses aqui, vezes 2 vezes 2. Por quê? Cada número aqui, quando eu não tenho uma representação no seu expoente, é como se fosse um número 1 nele. Perfeito? Então, aqui, se eu somo as bases, vai ser 2 elevado a 3. Que é a mesma coisa de 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 2 elevado a 3 igual a 8. E aqui é a mesma forma. Não tem nada aqui ao expoente. Quando não tem nada aqui ao expoente, é a mesma coisa de 2 elevado a 1. Porque todo número elevado a 1 é como se fosse ele mesmo. Regrinha de potência, Se vocês quiserem isso, comentem aí depois. E você que está no conteúdo demonstrativo, dentro do nosso portfólio, lá vai ter essa regra no material de estudo. Ok? Então, 2 elevado a 1, 2 elevado a 1, mantém a base, somos expoentes, a mesma coisa que 2 elevado a 2. Então, produto de potência nada mais é do que o seguinte. Tenho bases iguais, mantenho a base, somo os expoentes. Beleza? Agora, vamos lá. Divisão de potência da mesma base. Divisão de potência da mesma base, ele menciona o seguinte. Eu tenho a minha base A, que poderia ser um número qualquer, elevado a M, um expoente, poderia ser um expoente qualquer, dividido por A, elevado a N. Da mesma forma, um número qualquer, um número qualquer. Então, ele está me dizendo o seguinte. Divisão de potência da mesma base, eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Então, por exemplo, imagine-se que eu tenho essa seguinte situação, pegando 2 de novo.
2 elevado à quinta dividido por 2 elevado à terceira. O que me diz isso? Me diz da seguinte forma: mantenho a base e subtraio os expoentes. Então, seria o que? 2, 5 menos 3. Isto aqui nada mais seria do que 2 elevado à segunda. Ah, eu poderia fazer de outra forma? Poderia, por exemplo, aqui, ó. 2 elevado à quinta, a mesma coisa de eu dizer que é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5. Dividido por 2 a terceira. 2 vezes 2, vezes 2. Pô, cara, então aqui, como eu tenho uma divisão, eu poderia realmente fazer os cortes, né? Multiplicação. Então, esse aqui divide por esse aqui divide por esse aqui divide por esse. Então, meu resultado aqui seria o quê? 2 elevado à segunda, que é a mesma coisa de 2 vezes 2, que é igual a 4. Você chega na mesma resposta. Só que dessa forma aqui, conforme explicado, que a divisão de potência da mesma base é muito mais rápido. Imagina você pegar um exercício muito grande, que eu estou trabalhando com base 2. Mas se fosse uma base 5, fosse uma base 9, você ia gastar muito tempo para você chegar nesse resultado. Porém, se você tiver esse conceito de divisão de potência da mesma base, você chega mais rapidamente no resultado, ok? Continuando. Vamos lá, aqui, ó. Potência de potência. O que seria isso? Quando eu tenho A, que é um número qualquer elevado a M, entre parênteses, porém ainda elevado a N, é como se eu pegasse A elevado a M menos N. Pô, como que seria isso? Um exemplo aqui, ó. Troca de número agora. Imagina que eu tenho 5 elevado à segunda. Perfeito? Colocar entre parênteses, elevado também à terceira. Então, o que está dizendo, né? Potência de potência, eu montei uma base e multiplico os expoentes nessa situação. Então, seria a mesma coisa de eu dizer que 5 vezes 2 vezes 3. Então, 2 vezes 3, 6. Então, seria o quê? 5 elevado à sexta. Perfeito? Cara, então, eu poderia dizer também que escrever dessa forma aqui, ó. Poderia aqui, ó. Vou te mostrar uma outra forma que poderia ser feita. É 2 elevado à terceira, o terceiro expoente, né? Você poderia escrever assim também, ó, por exemplo. 5 elevado a 2, 5 elevado a 2, 5 elevado a 2. Aí você lembra da regra que a gente acabou de ver, né? Quando a gente tem uma potência da mesma base, mantém a base e soma os expoentes, certo? Então aqui, se eu somasse, canetinha, isso aqui eu somasse 2, mais 2, 4, mais 2, 6, 5 elevado a sexta. Mas olha para você ver, eu aplicando potência de potência, eu chego mais rápido nesse resultado do que fazendo dessa forma. Então, por isso que é importante nós sabermos a propriedade de potência. Você vai ver que em exercícios mais complexos, se você não tiver isso aqui muito bem dominado, você vai gastar um tempo terrível para resolver a questão. Pode resolver de outra forma? Pode, mas aí fica a seu critério. Eu estou te dando aqui recursos, ferramentas para você aprender a resolver de uma maneira mais rápida e eficiente, ok? Então, vamos lá, vamos partir para o item 4. Produto de potência do mesmo expoente. Quando eu tenho A vezes B elevado a N, é a mesma coisa de eu dizer que é A elevado a N vezes B elevado a N. Pô, cara, como que seria isso? Vamos lá, vamos aos exercícios que é mais prático. Os exemplos, né? Imagina-se que eu tenho 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3. Isso aqui eu poderia dizer que é a mesma coisa de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Beleza? É a mesma coisa, né?
Eu só desmembrei isso que é baseado em potência. Mas a aplicação me diz que também é a mesma coisa de eu escrever dessa forma. Por exemplo, 2 vezes 3 vezes 2 vezes 3 vezes 2 vezes 3, que é a mesma coisa de 2 vezes 3 elevado à terceira. Ok? Então, este resultado aqui nada mais é do que 2 vezes 3 elevado à terceira, que é igual a 2 elevado à terceira vezes 3 elevado à terceira. Ok? Então, quando eu aplico o produto de potência do mesmo expoente, é mais rápido eu chegar no meu resultado utilizando a aplicação do produto de potência do mesmo expoente do que desmembrando cada membro. Perfeito? Então vamos lá, vamos continuar e avançando. São 7 tópicos aqui que iremos passar. Estamos acabando já essa aula. Vamos lá. Divisão de potência do mesmo expoente. Quando eu tenho A dividido por N, A dividido por B elevado a N, é a mesma coisa de eu dizer que é igual a dividido por B, no qual eu tenho N elevado tanto no numerador como no denominador. Então, vamos lá, vamos fazer de novo, bem no Mobral, bem passo a passo. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, que eu escrevi dessa forma. Vou pegar aqui 2 elevado à terceira dividido por 3 elevado à terceira. Perfeito? Isso aqui eu poderia escrever também dessa forma. Então, 2 vezes 2 vezes 2 dividido por 3 vezes 3 vezes 3. Isso aqui e este cara aqui, o 2 elevado à terceira, o 3 elevado à terceira, nada mais é representando este cálculo. Perfeito? Agora, reparem bem uma coisa muito interessante. Você não concorda comigo aqui que o 2 elevado à terceira, ele não está meio que se repetindo? Concorda comigo? Então, eu poderia também escrever dessa forma aqui, ó. Separadamente. 2 à terceira. 2 à terceira. 2 à terceira. 2 dividido por 3, hein? A terceira. E isto aqui nada mais é do que 2 sobre 3 elevado ao terceiro expoente. Perfeito? Então, o que ele está me dizendo? A regra da aplicação da equação se mantém. Quando eu tenho A sobre B elevado a N, é a mesma coisa é igual a A elevado a N, B elevado a N. Perfeito? Que seria isto daqui que a gente acabou de escrever. 2 à terceira, 3 à terceira. Perfeito? Essa divisão de potência do mesmo expoente, essas regras que eu estou explicando aqui, você também vai ver que na resolução de exercício vai te ajudar muito, muito, para poder resolver questões. Só que isso aqui você tem que treinar bastante, tem que praticar bastante, pegar muitos exercícios. Você não tem exercícios, clique no link abaixo, você vai ver nos portfólios lá, adquirindo os nossos produtos. Você já tem o produto, treine os exercícios conforme os anexos. Perfeito? Então vamos lá. Potência com expoente racional. Eu tenho A elevado a M menos N igual a raiz de N, no qual eu tenho A elevado a M. Pô, já tá complicando um pouquinho, né, cara? Potência com expoente racional. Não é complicação, não. Olha para você ver esse exemplo aqui, ó. Vou pôr aqui, ó. 4. Vou colocar até outra cor aqui, ó. Elevado a
0,5. Pô, cara, já tá complicando, mano. Como que eu resolvo isso? Ixi, Maria, professor, isso aí já tá complicando. Já tá colocando número com vírgula na raiz, expoente elevado a um número com vírgula. Tá complicando. Aqui você tem que pensar muito para poder resolver essa questão. Toda vez que você pega um número com vírgula, tenta pensar de uma maneira de fração. Como que eu transformo essa vírgula em fração? Que número que eu divido, consigo dividi-lo, que daria o resultado de 0,5? Pô, vamos lá, vamos pensar no número aqui, ó. Imagina fazer essa divisão aqui, ó. 1 dividido por 2. Pô, cara, 1 dividido por 2 não dá, né? Então, quando eu tenho uma divisão de um número que é menor do que o outro para poder dividir, não é uma divisão exata, eu coloco um zero aqui, uma vírgula, e coloco um zero aqui, beleza? Aí eu faço, né? 1 menos 0 vai dar 1. 1 ainda não é dividido por 2, então eu coloco um outro zero aqui. Opa, 10 já é dividido por 2, então 10 dividido por 2 dá quanto? 5. 5 vezes 2 vai dar 10. 10 menos 10 vai dar 0. Pô, professor, eu entendi. Então você está querendo me dizer que 4 elevado a meio, 1 sobre 2, é a mesma coisa de 0,5. Exatamente. Aí você consegue aplicar a propriedade aqui, potência com expoente racional. Quem está embaixo vai para cima e quem está em cima vai para baixo. Isso aqui vai ser o quê, minha gente? Vai ser raiz de 4. Raiz de 4. Pô, mas onde é que está 1? Onde é que está o 2? Gente, eu já falei que toda vez quando não tiver um número na raiz, significa que eu tenho uma raiz quadrada e todo número elevado a 1 é ele mesmo. Beleza? Então, eu colocando desse jeito ou não colocando nada é a mesma coisa. Aí você sabe, cara, raiz de 4 é 2, né? Mas eu vou escrever assim, ó, para você aprender e ir aplicando. 2 elevado ao quadrado. Aí eu consigo cancelar a minha raiz, né? Porque eu tenho quadrado aqui, cancela a raiz, meu resultado vai ser 2. Pessoal, difícil? Não é difícil. Beleza? Então vamos lá, vamos para o último passo. Potência com expoente negativo. Pish, agora complicou, foi tudo. Complicou nada não, vamos lá, vamos desmembrar isso. Quando eu tenho a elevado a menos n, eu posso escrever que isso é igual a 1 sobre a, coloco entre parênteses, elevado a n. Ô professor, então eu entendi. Você está me dizendo que para mim poder fazer o meu expoente que está negativo ficar positivo, eu inverto ele, inverto a minha base. Exatamente. Porque todo número aqui, se você for pegar, ele é divisível por 1. Imagina o seguinte, A dividido por 1 vai dar A. Imagina que esse A é 10. 10 dividido por 1 vai dar o quê? 10. 5 dividido por 1 vai dar o quê? 5. 6 dividido por 1 vai dar o quê? 6. Então, todo número ele é divisível por 1. Imagine-se então que eu tenho embaixo do meu A o número 1. Ok? Para você colocar o seu expoente negativo positivo, você inverte a base e o expoente fica positivo. Perfeito? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma divisão de fração A dividido por B elevado a menos n. Para eu poder fazer o expoente ficar de negativo para positivo, eu inverto a base B sobre A elevado a n. Ok? Vamos aplicar isso? Bora! Imagina-se que eu tenho aqui 2 sobre 5 elevado a menos 3. Perfeito? Como que eu faço para poder fazer esse expoente ficar positivo? 5 sobre 2 elevado a
terceira. 5 sobre 2 elevado à terceira, eu posso escrever dessa forma. 5 elevado à terceira, 2 elevado à terceira. Isso aqui vai dar o quê? 125 sobre 8. Beleza? Acabou a nossa equação aqui, porque eu não consigo ter um número divisível por eles dois. Agora, para a gente poder finalizar essa aula, eu coloquei umas observações aqui, ó. Por exemplo, quando eu tenho menos a dentro do parênteses elevado a n, e eu tenho menos a elevado a n, isso é diferente. Isso não é igual. Como assim, professor? Exemplo. Menos 2 ao quadrado. E menos 2 ao quadrado é o que, gente? É como seria menos 2 vezes menos 2. Aí nós aprendemos, né, que multiplicação negativo com negativo vai dar um número positivo. Então, 2 vezes 2 vai dar 4. Perfeito? Agora, quando eu tenho dessa forma aqui, ó, menos 2 ao quadrado, isto aqui, o resultado é menos 4. É totalmente diferente. Por quê, professor? Porque aqui no parênteses, você está multiplicando tudo, que é o menos 2 vezes o menos 2. Agora aqui não. Aqui não. Aqui você está fazendo diferente. Aqui é como se fosse menos 2 vezes 2. Isso aqui vai dar o quê? Mais com menos vai dar o quê? Menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Perfeito? Então toma cuidado aqui, ó. É diferente. Outro exemplo que é diferente. A elevado a m sobre n é diferente de a, no qual tem um expoente sobre o expoente. M sobre n. Exemplo. Tem aqui, ó, 2 elevado a terceira. 2. Isso aqui nós sabemos que vai ser 2. Esse 2 parecendo um 3, né? Porcaria. Vamos lá, vou escrever de novo. 2 a sexta, que eu multiplico os dois aqui, né? 2 a sexta, que seria o resultado 64. Perfeito? Agora, olha quando eu escrevo dessa forma, quando tem dessa forma. 2 elevado a terceira, elevado ainda a segunda. Isso aqui é a mesma coisa de eu pegar multiplicando 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, nós sabemos que é... Nossa, eu vou apagar aqui que esse 2 ficou feio. Vou colocar uma coisa bonita para vocês, pelo menos tento, né? Aí tá bom. 3 aqui é 2, beleza? Isso aqui seria a mesma coisa de 2 elevado... 3 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado é 9. E o resultado de 2 elevado à nona é 512. Beleza? Então, eu estou dizendo, conforme a equação, que 2 elevado à terceira, e eu estou levando isso aqui ao quadrado, é diferente de 2 elevado à terceira elevado ao quadrado. Perfeito? Então, pessoal, deu para entender nas propriedades, vocês aplicando essas propriedades, treinando essas propriedades, vocês vão ver que em cada resolução de exercício vai ser muito fácil, muito prático de estar resolvendo as questões. Mas isso aqui é só um exemplo, né? Depende de vocês para praticar, para treinar. E matemática não é somente vendo videoaulas, é prática, é revisão, é estudo, é reformulação de questões, é pegar uma questão com resolução pronta, treinar em cima dessa questão, para que vocês comecem a adquirir já uma memória mecânica, uma memória mais fácil, hábil de estar resolvendo as questões bem praticamente, ok? Então, vou finalizar aqui. Vou finalizar aqui esse vídeo e até a próxima aula. Um abraço e tchau.